Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E o nosso tema de hoje é o poder da gratidão. O poder da gratidão. Nós vamos entender esse conceito, nós vamos entender o perigo da ingratidão e vamos ver o que a gratidão produz no nosso coração, na nossa vida, que tipo de bem-estar, como ela abençoa os nossos relacionamentos. Então essa é a nossa temática hoje, o poder da gratidão. Se você ainda não segue o nosso canal, clique aqui, siga o nosso canal, aperta no sininho, dê um joinha no final e faça seus comentários. E aqui tem também no link do YouTube as nossas redes sociais. O poder da gratidão. Nós vamos ver que a ingratidão é uma das piores atitudes que alguém pode demonstrar. O Evangelho de Lucas destaca aqui essas características numa passagem extraordinária, fascinante, que está vividamente gravada na nossa mente. Desde que lemos pela primeira vez, eu tenho certeza que você será chacoalhado através desse episódio onde Jesus cura 10 leprosos. Lucas 17, de 11 a 19, a Bíblia Sagrada diz: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia, e ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, então, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles foram purificados apenas pelo fato de obedecerem a Jesus, e indo eles na direção dos sacerdotes, foram purificados. E um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era um samaritano, diz a Bíblia Sagrada. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Perguntou Jesus. E disse-lhe o Senhor Jesus: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Lucas 17, de 11 a 19. Então, naqueles dias, amados, os leprosos eram mantidos separados em colônias, como se fossem lugares isolados, colônias, onde eles ali estavam, alguma distância das vilas, das cidades, porque essa temida doença era muito contagiosa e não havia os recursos que nós temos nos dias de hoje. E é por isso que no relato de Lucas, o grupo dos 10 permaneceu a alguma distância quando Jesus e os demais entraram na aldeia. A ordem, aqui aparentemente estranha, de Jesus para que os homens se mostrassem ao sacerdote, era parte de um processo normal, prescrito na lei de Moisés, para lidar com a lepra, com essa doença, e ajudar também na recuperação dela. Quando uma pessoa tinha confiança de que ela estava curada da doença, ela deveria ser submetida a uma cerimônia chamada cerimônia de purificação, diante do sacerdote, para assegurar, tanto quanto possível, como era naquela época, que ela estava de fato curada e podia voltar então para a sociedade, para o seu meio social. Então, nesse notável relato, a cura ocorreu, aconteceu de maneira miraculosa e incontestável, quando os homens exercitaram então sua fé e foram ver o sacerdote, assim como Jesus havia mandado eles fazer. É quase inconcebível, que alguém pudesse ser curado de uma doença assustadora, terrível como a lepra, que isolava o homem e a mulher da sua própria família, dos amigos, das pessoas que ele amava, e os excluía dos acontecimentos normais da sinagoga, que era o centro da religiosidade judaica, e não se sentisse, eles não se sentiam de maneira abundante e permanentemente grato, jamais. Mas isso foi exatamente o que aconteceu com 9 dos 10 leprosos que Jesus curou. Além disso, o único agradecido nesse episódio era um samaritano, o que significava que era de um grupo étnico mestiço, mesclado, misturado, que era produto do casamento interracial de judeus com os povos cananeus e assírios.
Os samaritanos eram desprezados pelos judeus devotos e, como resultado, um ódio mútuo desenvolveu-se entre os dois povos. Por isso, foi realmente notável que o samaritano fosse o único a prostrar-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, um judeu, e agradecer a ele pelo seu milagre, pela sua bênção. Então aqui a história dos 10 leprosos é uma ilustração poderosa para mim e para você, de quão feio é o pecado da ingratidão. E aí eu faço uma reflexão para o seu coração. Você tem sido grato às pessoas da sua vida, aqueles que te abençoam, aqueles que de alguma maneira contribuíram para o seu desenvolvimento pessoal, para a sua formação, seus progenitores, pai, mãe, seus irmãos, as pessoas que de alguma maneira te abençoaram. Você tem sido grato ou tem sido ingrato? E nós vemos nesse episódio que a atitude ingrata demonstrada pelos 9 leprosos não é tão inesperada, partindo daqueles que não têm um relacionamento de salvação com Jesus, com Cristo. Na acusação, por exemplo, do apóstolo Paulo, da humanidade descrente e sua sociedade pecadora, lá em Romanos 1, 18 a 32, a sua denúncia, a denúncia de Paulo é muito específica. O versículo 21 começa com a frase: porquanto, tendo conhecido Deus, o que significa que todos que vieram ao mundo sabem sobre Deus, ainda que não tenham uma fé pessoal salvadora nele. Mas então Paulo diz: não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. E aqui está falando da ingratidão. A pessoa ingrata menospreza a verdadeira noção da graça recebida, a imerecida bondade demonstrada por Deus. Assim, a ingratidão é um pecado que caracteriza os não regenerados, ou seja, os não nascidos de novo, aqueles que ainda não têm uma aliança com Deus, e aparece logo no topo da lista de Deus dos pecados condenatórios no primeiro capítulo de Romanos. Mais tarde, então, o apóstolo Paulo reforçou essa verdade quando disse a seu filho na fé, Timóteo: sabe, porém, isso, diz ele em 2 Timóteo 3, de 1 a 2, sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, ou seja, soberbos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, olha a ingratidão aqui, e irreverentes. 2 Timóteo 3, de 1 a 2. Ou seja, no final dos tempos, e nós cremos que estamos vivendo esse momento, a ingratidão ainda caracterizará as pessoas, até mesmo mais do que nos dias atuais. Quanto mais, então, amados, nós nos aproximamos da volta de Cristo, mais as pessoas se tornarão perversas e menos gratas, agradecidas. Por exemplo, hoje a pessoa não regenerada parece estar constantemente amarga ou reclamando das suas condições. É ou não é? Esperando por alguma espécie de golpe de sorte que transforme a sua posição na vida. Um exemplo disso são as loterias, Ou então elas podem aceitar de maneira relutante ou então fatalista aquilo que vier sobre as suas vidas, alegando que de qualquer modo ela não pode mudar as coisas que vem sobre ela. Ou então pode, egoisticamente, agradecer a si mesma, porque é e pelo que tem, pensando que tudo na vida resulta somente dos seus próprios esforços, do seu braço forte, confiando apenas em si. Então não importa, amados, como se manifestem, a ingratidão ou a ausência de gratidão sempre foi uma característica que Deus odeia. Portanto, os crentes devem se esforçar continuamente para serem gratos em todas as circunstâncias. E aí vem o nosso primeiro destaque aqui, o primeiro princípio com relação à gratidão. Até agora nós falamos sobre o perigo da ingratidão nesse episódio dos 10 leprosos, onde apenas um voltou. E aí o primeiro princípio que nós queremos ensinar é a ordem para ser grato. Ou seja, a ordem de Deus para que eu e você sejamos gratos. É o que Ele espera de nós. É uma das coisas maravilhosas que nós podemos oferecer a Deus como um sacrifício espiritual a Deus. Então, como cristãos amados, podemos entender que os 9 leprosos que não conheciam a Cristo como Senhor e Salvador foram ingratos, que provavelmente não foram salvos. E que a cultura perdida que nos rodeia, essa geração perversa,
infelizmente, é caracterizada pela ingratidão. No entanto, preste atenção, é virtualmente impossível entender ou aceitar um crente ingrato quando consideramos tudo aquilo que o Senhor tem feito pelos seus filhos amados. Então, justamente como vimos, em vídeos anteriores, por exemplo, com relação à alegria, é impossível que os crentes negligenciem uma atitude de gratidão, porque o Senhor ordena: em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Vou repetir: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E o precedente para essa ordem foi estabelecido lá no Antigo Testamento. As ofertas de gratidão, chamadas também ofertas de paz, você encontra em Levíticos, capítulo 3, de 1 a 17, Levíticos 7, de 11 a 36. Elas foram instituídas para lembrar o povo de Deus, naquela época, da sua necessidade de ser grato a Ele. Eles deviam também trazer uma quantidade de grãos e um tanto de azeite e vinho como ofertas de gratidão, os primeiros frutos, a primeira colheita. Estes eram símbolos de toda a provisão do Senhor e lembretes concretos de que os crentes precisam agradecer-lhe regularmente por sua graça e misericórdia em suprir tudo o que tem. A igreja de hoje, amados, tem uma ordenança com o mesmo propósito. Na comunhão, ou ceia do Senhor, combinamos elementos da oferta de gratidão, bem como elementos da oferta de pecados, ao agradecermos a Deus por tudo aquilo que a morte de Cristo realizou para nós. Então, quando participamos dessa ordenança tremenda, preciosa, que é a ceia do Senhor, estamos essencialmente apresentando diante dele uma oferta de gratidão. A ordem do apóstolo Paulo, amados, lá em 1 Tessalonicenses 5,18, para ser grato em tudo, significa que para mim e para você a gratidão deve estar ligada a tudo que ocorre nas nossas vidas, não importando quão agradável ou quão difícil ela seja. E do mesmo modo que com alegria, a única coisa que irá refrear legitimamente nossa atitude de gratidão é o pecado não confessado. Não importa qual seja a situação da sua vida ou a provação que você esteja enfrentando, há sempre uma razão divina, sobrenatural, poderosa, para que eu e você venhamos agradecer o nosso Senhor. Se verdadeiramente conhecemos o nosso Deus, saberemos que Ele está desdobrando o seu programa e o seu propósito na nossa vida. Ele determinou soberanamente cada parte do seu plano para nós, de modo que seremos sempre beneficiados, abençoados, e Ele será glorificado, conforme Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não deveríamos também ser surpreendidos ou ingratos quando vivenciamos provações, porque sabemos que Deus vê perfeitamente o resultado final. Você pode conferir isso em 1 Pedro 4, de 12 a 13. Também Efésios 5, 18 a 20, reitera a ordem divina para que eu e você sejamos agradecidos. E experimentemos como consequência, como efeito dessa vida, do poder da gratidão, a felicidade nas nossas vidas. Efésios 5, 18 a 20, Paulo diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Esse tipo de alegria, abrangente, consistente, de louvor e ações de graças, não é possível pela nossa própria força. No entanto, se eu e você permitirmos que o poder do Espírito Santo, do Deus Todo-Poderoso que habita em nós, trabalhe por nosso intermédio e nos capacite, Ele nos habilitará a dar graça sempre, todos os dias, não importa o que o Senhor enviar para a nossa vida, quer sejam coisas boas ou difíceis, nós seremos gratos eternamente ao nosso Deus. Lembre-se, sem a pessoa e obra de Cristo,
não poderíamos nem mesmo considerar a manifestação prática da gratidão. Mas porque o nosso Senhor significa tanto para nós, Paulo nos instrui a sermos agradecidos em maneiras consistentes com quem Jesus é e com o que ele realizou para cada um de nós. Lembre-se do que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Lembre-se da obra maravilhosa, da trajetória que você tem já com Jesus e o que ele tem feito na sua vida. Quantos livramentos, quantas bênçãos, quantas coisas maravilhosas, apesar das difíceis que você enfrentou. Com certeza, se você é um filho de Deus, um cristão, coisas maiores e melhores, coisas extraordinárias, Deus fez e fará na sua vida. É claro, amados, que o objetivo final de toda a nossa gratidão é o próprio Deus, o Deus Pai. Não podemos ignorar a verdade crucial de que Deus deseja ofertas contínuas de gratidão. Você pode ver isso no Salmo 30, Salmo 92, Hebreus 13, 15, fala sobre isso. A própria inclusão do nome de Deus lá em Efésios 5, 20 deveria ser um lembrete para mim e para você da sua bondade para com os seus filhos e o número infinito de bênçãos que ele fielmente tem nos concedido, conforme Tiago 1,17. Então, além das instruções diretas que nós vimos aqui em 1 Tessalonicenses 5 e em Efésios capítulo 5, todas as demais cartas de Paulo estão repletas de outras referências conclusivas a respeito da importância da gratidão na vida da igreja, na vida do cristão. Então, em meio a esse contexto de outras questões, lá em 1 Coríntios 14, 16 a 17 diz: e se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém, depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes, porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado, é o que diz Paulo em 1 Coríntios 14, 16 a 17. Então, aparentemente, lendo esse escrito de Paulo, a igreja lá em Corinto e outras igrejas também fundadas por Paulo, tinha uma espécie de ato público de ação de graças como um segmento secular de seus cultos de adoração. Paulo continuou lembrando os crentes lá da cidade de Corinto sobre a importância da gratidão. E lá em 2 Coríntios 4,15 ele diz o seguinte: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Isso realmente, amados, resume o propósito de todo o ministério do apóstolo Paulo. Ele suportou todos os sofrimentos e adversidades para que o evangelho fosse amplamente proclamado e muitas ações de graças pudessem redundar para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, à medida que a mensagem da graça salvadora se espalha através da nossa vida, através dos irmãos, da comunidade da fé, é como se cada conversão acrescentasse um novo membro e um coro, uma espécie de coro divino, no qual cada um está sempre tomado por uma atitude de agradecimento na presença do Senhor. E essa deve ser a norma para cada crente. É muito desapontador estar perto, por exemplo, de crentes professos que sempre aparecem estressados, insatisfeitos, deprimidos e geralmente infelizes com as suas circunstâncias. Em vez disso, eles devem seguir o padrão bíblico, em obedecer a Deus e serem gratos diariamente pela sua imensa graça, a imensa graça de Deus. Mais adiante, amados, lá em 2 Coríntios, quando Paulo resume o ensino sobre oferta, ele também relaciona esse princípio com a questão da ação de graça. Ele diz o seguinte: Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão e alimento para o que suprirá, aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova dessa ministração,
glorifica a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. 2 Coríntios 9, de 8 a 15. Então essa passagem conclui essa sessão de instruções de Paulo sobre a oferta cristã, e especificamente sobre o papel dos coríntios na coleta que estava sendo feita para os santos pobres em Jerusalém. Resumindo, Paulo diz que quando os crentes investem generosamente no reino de Deus, em retorno ele derrama ricos dividendos e os crentes agradecem a ele, o que traz muita glória ao seu nome. A gratidão é realmente multiplicada, o que traz ainda mais glória a Deus. Por exemplo, aqui em 2 Coríntios 9, a igreja estava coletando o dinheiro dos crentes que seriam aplicados no ministério, o que levaria outros crentes, os judeus cristãos em Jerusalém, a dar glória e graças a Deus. Os judeus estavam agradecendo a Deus aqui, porque a salvação dos coríntios era verdadeira e se refletia na generosidade da sua contribuição. E você, meu amado, é generoso? Contribui na obra de Deus, na causa de Deus? Deus é digno de receber gratidão e deseja ouvir nosso agradecimento em todas as coisas na nossa vida. Em resumo, amados, ao lermos as cartas de Paulo, é evidente que sob a orientação do Espírito Santo, ele continuamente estabelece a direção de que os crentes devem sempre manifestar gratidão. E o Senhor espera isso de cada um de nós. Vou terminar com Filipenses 4,6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graça. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração, que o poder da gratidão habite ricamente no vosso coração. E se você quiser nos seguir nas redes sociais, clica aqui, aperta aqui no nosso link, tem todas as redes sociais. Se você quiser contribuir com esse ministério de pregação do Evangelho, de ensino da Palavra de Deus, aqui também tem um link de como você pode fazer isso na vida do pastor Giovanni, na Igreja Batista Betel. Tem aqui como você pode contribuir conosco, meu amado, minha amada, você que está me ouvindo, que a graça e a paz do Senhor, lembre-se, há poder na gratidão. A gratidão é uma das chaves para uma vida de felicidade. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, faça seus comentários abaixo, dê um joinha, amado, dê um joinha aí, para que a gente cresça e floresça no Senhor, e que a bênção do Senhor esteja sobre você, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus, amém e amém.